Olá, boa tarde. Eu sou o Delter, sou casado com a Daniela há 22 anos. Nós temos 3 filhos, a Gabriela com 24, a Isabela com 17 e o Vitor com 11 anos. E temos também o André com 5 aninhos, é filho da Gabriela, e mais 3 anjinhos no céu. Antes da gente começar essa breve reflexão, eu queria te convidar para fazer uma oração, é bem rapidinha, e para que o Senhor nos inspire, para que o Senhor acolha as nossas orações e que nós tenhamos a nossa vida a cada dia mais transformada pelo poder da oração e do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, inspirai as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós elas comecem e em vós elas terminem, e tudo mais aquilo que fizermos seja para a honra e glória do teu santo nome. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Primeiramente eu quero agradecer por mais esse convite que me foi feito de eu estar gravando esse vídeo, estar falando aí um pouquinho mais sobre a importância da figura paterna na família. Eu tive a felicidade de estar gravando um vídeo pequenininho, né, na Semana da Família, comentando de forma bem sucinta um pouquinho da minha experiência com o Dia dos Pais, com o meu pai, né, que infelizmente faleceu no último mês, no dia 25, um dia depois do meu aniversário. Ele foi diagnosticado há 2 anos atrás com uma doença incurável, e essa doença veio evoluindo e culminou com o falecimento dele no último mês. Mas eu vou usar de toda essa experiência que eu tive, sendo filho do meu pai, de tendo aproveitado essa vida com ele durante muito tempo, graças a Deus, eu descobri toda a beleza de ser filho, de ter a figura próxima do pai com aproximadamente 19, 20 anos, né? Antes disso, a nossa relação, ela nunca, não vou dizer que ela nunca teve nenhuma observação negativa, digamos assim, a ser feita, né? Mas ele não era um relacionamento muito próximo, era um relacionamento de respeito, tá? E após isso, quando eu descobri a beleza de ser filho, é que essa relação se tornou uma relação de afetividade, de amor, uma relação muito próxima, de cumplicidade, se assim eu posso dizer, tá? Então, o que é ser pai, né? Pai, primeiramente, a palavra pai, ela tem origem no latim pater e representa a figura paternal de uma família, ou seu genitor. Mas o conceito de pai, ele é bem mais complexo e amplo do que isso, né? Porque o pai, ele não se restringe apenas ao pai biológico de alguém. Por exemplo, um pai adotivo, um pai de criação, também são pais. Não existe diferença. O pai, apesar de não ter gerado o filho, ele não deixa de ser pai, como eu disse. E eu posso falar disso com muita clareza, porque eu experienciei isso na minha vida. A Gabriela, ela tem 24 anos de idade e ela é minha filha adotiva. Eu não sou pai biológico dela. No entanto, para mim não existe diferença nenhuma ser pai dela ou ser pai da Isabela ou do Vitor. A minha família também a acolheu de forma muito natural, muito amorosa, com muito carinho, tanto que ela me chama de pai, chama minhas irmãs de tia, chama minha mãe de mãe e chamava o meu pai de avô. Então, assim, uma coisa muito natural. E o André, que é filho dela, também nos chama de vô, e existe um carinho muito fraterno aí, tá? Então, gente, vamos lá. Seguindo aí, né, o pai, ele tem um papel tão importante na vida do filho quanto a figura da mãe. E cabe ao pai mostrar ao bebê ou à criança ainda em evolução, né, que existem outras pessoas no mundo além da mãe.
Então nós precisamos ser uma pessoa de boa referência para a criança, alguém em que a criança possa realmente se espelhar, alguém que a criança possa olhar para você e falar: nossa, mamãe, um dia eu quero ser igual ao meu pai. Aí eu te pergunto, você tem feito isso? Você tem sido esse pai que tem prestado bons exemplos para que o seu filho o siga no futuro? Qual será o seu sentimento se um dia o seu filho falar assim: pai, eu quero ser igual ao Senhor quando eu crescer? Isso vai ser motivo de frustração ou vai ser motivo de grande alegria? Porque o teu filho, por mais que ele não te escute, mas ele te enxerga, ele vê tudo aquilo que você faz. Eu até quero citar um exemplo do Lourenço. O Lourenço, ele é um menino muito ativo e na época ele tinha apenas 3 anos. Os pais dele se chamam, né? Cris e Gil. Então, com aproximadamente essa idade de 3 anos, o Lourenço, como ele era muito ativo e como todas as crianças, ele brincava com os brinquedinhos dele e largava tudo espalhado. Largava brinquedo na sala, na cozinha, no banheiro, enfim, ficava aquela bagunça e isso irritava muito os pais dele. E direto tinha sermão. Lourenço, guarda os brinquedos. Lourenço, pega esse brinquedo, põe na tua caixa. E só que o Lourenço falava que ia fazer, como toda criança, mas não fazia. Só que um dia o pai ele tropeçou em um dos brinquedos. E ele, bastante irritado, o que ele fez? Ele chamou o Lourenço, pegou um martelo, mostrou o brinquedo para o Lourenço e falou assim: Lourenço, ó, da próxima vez que eu encontrar qualquer coisa sua fora do lugar, eu vou quebrar com esse martelo. Você me entendeu, Lourenço? Estamos combinados? Então, se eu encontrar fora do lugar, eu vou quebrar o seu brinquedo. Você brinca, mas quando você terminar de brincar, você guarda esses brinquedos, tá bom? Ou você quer que eu os quebre agora? E o Lourenço, muito triste, com lágrimas nos olhos: não, não, papai, pode deixar que eu vou guardar direitinho. Pode deixar, não vai quebrar meus brinquedos, não. E o Lourenço, a partir daquele dia, ele começou a guardar todos os brinquedos. Ele brincava, brincava, chegava a hora, ele guardava os brinquedos. E o Lourenço foi até parabenizado. Os pais: nossa, Lourenço, parabéns, olha, você está seguindo a risca. Só que o que eles não contavam é que o Lourenço realmente estava seguindo a risca aquela determinação. E o pai dele ganhou um relógio novinho, um relógio muito bacana, e esqueceu o relógio em cima da mesa do Lourenço. Dali a pouco a mãe dele estava lá na sala conversando, o Lourenço chegou só com os pedacinhos do relógio na mão dele e falou assim: mamãe, o pai não guardou o relógio no lugar certo. Sabe onde estava? Estava na minha mesinha da sala. E eu então martelei o relógio dele. Vamos ver se agora o papai aprende. O Lourenço, dessa vez, ele não ouviu o sermão, né? Os pais silenciosamente se entreolharam e compreenderam, né, que eles haviam dado um exemplo para os filhos dele. As crianças, né, os filhos, eles nos observam, eles prestam atenção em tudo aquilo que nós fazemos, em tudo aquilo que nós falamos. Por isso que nossas palavras, elas devem ser acompanhadas de atos e gestos concretos. Se nós orientamos os nossos filhos sobre qualquer aspecto, mas se nós fizermos ao contrário, provavelmente a criança vai dar mais atenção àquilo que nós estamos fazendo e não ao que nós falamos, tá? O pai, ele tem que testemunhar, ele tem que viver aquilo que ele ensina. Ser pai é ser exemplo, até que o filho possa ter consciência suficiente e moldar o próprio caráter dele, o próprio modo de agir e de ser. Tem uma história que eu sempre conto em relação a esse do testemunho. Certa vez uma senhora levou o seu filho para o Gandhi, né? Lá na Índia, levou e falou: olha, Gandhi, eu trouxe aqui o meu filho, só precisa dar uns conselhos para ele, porque o meu filho, ele come muito doce. Todo dia ele come doce e não para de comer doce. Aí o Gandhi olhou para ela e falou: tá bom, faz o seguinte, daqui a 30 dias a senhora volta aqui que eu vou conversar com ele. A mulher achou estranha, né? Estranho aquilo. Ela falou: nossa, 30 dias para voltar para conversar? Tá bom. Passou os 30 dias, ela volta com a criança, o Gandhi senta com a criança e fala assim: olha, você não pode comer doce todos os dias, porque isso faz mal para você, tá bom? Vá em paz.
Aí a mulher olhou, nossa, mas por que que o senhor esperou? Eu vim aqui, só mandou voltar para casa, esperou passar 30 dias, pediu para eu voltar, só para poder falar só isso para ele que o senhor falou? Por que que o senhor não falou aquele dia? Aí ele olhou para a mãe e falou assim, é que naquele dia que você veio, eu também comia muitos doces todos os dias, então eu não tinha exemplo, eu não tinha testemunho para poder falar isso para aquela criança. Então vocês compreenderam? Nós precisamos viver aquilo que nós falamos. Não adianta eu falar uma coisa para o meu filho e fazer outra. Como eu costumo dizer, né? Se o seu filho chegar para você e disser assim, pai, eu quero ser como o senhor quando eu crescer, isso vai ser motivo de orgulho para você ou vai ser motivo de tristeza? Então pense nisso, porque os seus atos é que vão moldar aquilo que seu filho vai ser no futuro. Eu quero pegar também um parágrafo muito interessante que fala basicamente isso que eu falei do Catecismo da Igreja Católica, né? Para quem não conhece, é um livro que contém todos os ensinamentos da igreja. E no parágrafo 22 e 23, olha só o que ele diz. Os pais são os primeiros responsáveis pela educação de seus filhos. Dão testemunho desta responsabilidade, em primeiro lugar, pela criação de um lar no qual a ternura, o perdão, o respeito, a fidelidade e o serviço desinteressado são regras. Olha só, gente, que interessante, né? No meio desse parágrafo, diz aqui que o respeito e a fidelidade, gente, fidelidade paterna. Até entrando um pouco no assunto, né? Quando existe traição entre o marido e a mulher, quando o marido trai a mulher ou quando a mulher trai o marido, é importante salientar que os filhos também estão sendo traídos naquele momento. Por isso que o parágrafo fala de fidelidade. Nós pais temos que ser fiéis às nossas esposas e também aos nossos filhos, porque não existe separação, é uma família só. Vocês estão me entendendo? Então fala-se de fidelidade. Eu quero citar o exemplo aqui do Vitor. Aqui na minha casa, o Vitor ele tem tanto o Vitor quanto a Isabela, né? Eu vou citar o Vitor porque ele é o menor, mas essas regras aqui valem também para a Isabela, que é de 17 anos. O Vitor ele tem as tarefas dele a cumprir aqui dentro de casa. São tarefas limitadas ao porte físico dele e também à educação dele. Então as tarefas que ele tem aqui não sobrepõem as tarefas da escola, da educação, os deveres que ele tem para fazer. Então primeiro ele faz os deveres e em seguida as tarefas de casa, por exemplo, arrumar a própria cama, ele precisa arrumar o próprio quarto, ajudar na louça da cozinha. Então normalmente ou eu, ou a Isabela, ou a Dani lava a louça e o Vitor seca e guarda. Então são tarefas que ele consegue realizar. Ele não gosta, né? De fato, nenhuma criança gosta. Mas quando ele cumpre isso, ele tem o direito de assistir televisão durante um tempo limitado. Não é solto. Às vezes ele até extrapola um pouquinho, mas existe um limite de horas aqui. Normalmente a gente fala 4 horas que ele pode assistir de TV por dia. Ele gosta muito de televisão. Se você deixar, ele fica o dia todo. Ele fica até chateado quando você fala para ele, já deu o seu horário. Então, mas é porque ele precisa cumprir as obrigações. Ele precisa realizar alguns combinados que nós temos dentro da nossa casa. E outro fato importante é que aqui também a gente costuma dizer que o não é regra. O não ele sobrepõe ao sim. Por quê? Muitas vezes eles têm a malandragem, né? Os filhos têm essa malandragem. Então chega para você, fala, pai, eu posso fazer isso? Aí você fala não. Aí eles vão e pedem a mesma coisa para a mãe. A mãe vai e fala sem saber que eu disse não, ela vai e fala sim. Né? Então isso por acontecer algumas vezes, então nós determinamos que o que vale aqui é o não. Então se eu disser sim, mas a mãe dele falar não, o que vale é o não. E também é o contrário. Então se ela disser sim e eu disser não, o que vale é o meu não. O não então aqui
ele tem mais peso. Então é importante vocês terem esse combinado também, para que eles não usem desse recurso aí. Ah, mas você está fazendo? Eu falei, não, mas a mãe deixou, né? É uma esperteza aí que eles tinham. Algumas trocas, olha, você terá direito a isso, a um sorvete, enfim, alguma coisa, desde que você cumpra com essa tarefa. Você terá direito de assistir TV ou ficar jogando, desde que você cumpra esse determinado combinado, ou leia um livro. Nessa desses combinados aqui com o Vitor esse ano, eu acredito que ele já leu mais de 15 livros, porque faz parte das tarefas dele também ler livros. Agora, recentemente, ele terminou aí, ele gosta muito de ler sobre mitologia grega, ele terminou o Percy Jackson, volume 1, 2 e 3, são livros bem grandes, e ele terminou para a idade dele, e ele já está querendo mais. A gente vai eu tenho aqui a conta da Amazon, então direto eu entro lá, tá cheio de livro lá para comprar, né? Lógico que eu não compro porque senão você acaba quebrando, mas eles direto estão me pedindo livro, então isso é importante, ter esses combinados com ele. Um outro parágrafo aqui interessante, na verdade, também está na Bíblia, no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 4, ele fala assim: e vós, pais, não deis a vossos filhos motivo de revolta contra vós, mas criai-os na disciplina e correção do Senhor. Então nós não podemos ser motivos de revolta na vida dos nossos filhos, porque todo aquele que espanca, todo aquele que agride, todo aquele que não é próximo do filho, muitas vezes você acaba criando no filho uma revolta contra você. Então aqui esse trecho do livro de Efésios, ele diz para que nós não criemos a revolta contra nós mesmos, né? Mas para que nós possamos criar os nossos filhos na disciplina e na correção do Senhor. Eu queria falar também um pouquinho, né, que o amor, hoje nós vivemos numa sociedade em que os pais buscam o amor absoluto dos seus filhos, né? Então aquela geração que, meu filho, você me ama, meu filho, você me ama, e quando o filho diz que não o ama, a pessoa entra em depressão, entra em parafuso, ai, mas meu filho não me ama. Então não busque o amor do seu filho, busque primeiramente o respeito e a admiração do seu filho. Teve um dia, até que numa das conversas que eu tive aqui com os meus filhos, eu disse exatamente isso para eles. No momento, eu quero que vocês me respeitem. Eu não preciso que vocês me amem, mas eu quero que vocês me respeitem. Eles ficaram muito tristes, né, porque eles não compreenderam, mas qual é o sentido disso? Porque quando nós respeitamos e admiramos alguém, o amor é uma consequência. Porque o amor, ele é o sentimento mais sofisticado da espécie humana. E à medida em que nos tornamos adultos, nós vamos compreendendo ele de forma mais efetiva. De tal modo, então, que ele depende de outros sentimentos para ser conquistados. Ele só vai ser alcançado se o objeto que o antecede seja o objeto de respeito e admiração. Então, quem não é respeitado ou admirado jamais será amado. Eu digo isso porque nós aí que somos já um pouquinho mais velhos, né? Eu nasci no ano de 72. Os pais não tinham esse costume de ficar bajulando o filho toda hora, abraçando, beijando, falando que ama. Não era esse o costume. Nós fomos criados com base no respeito. Então muitas vezes o nosso pai só olhava para nós já sabíamos o que fazer. O pai olhava assim para mim, pai, é hora de eu ficar quietinho, é hora de eu ir dormir. Então ele não precisava falar absolutamente nada. E a consequência disso tudo foi a admiração que nós fomos adquirindo por eles. Eu posso citar porque agora no fim da vida do meu pai, eu fiquei com ele no hospital. Essa última semana que ele ficou internado, fiquei com ele, dormi com ele. E mesmo sofrendo, quando olhava para o meu pai, eu via que ele estava muito feliz pelo fato de eu estar ali. Eu imagino que ele pensou assim, nossa, a forma com que eu eduquei o meu filho permitiu que hoje ele tivesse esse amor, esse cuidado de estar ficando aqui comigo.
de estar cuidando de mim como se eu fosse uma criança. Então era notório essa felicidade, essa alegria. Ele falava que eu era o enfermeiro dele, né? Eu não sou enfermeiro, né, gente? Mas ele ficou muito feliz. E eu acredito que é motivo de felicidade para todo pai, num momento de fragilidade, ser cuidado pelo filho. Aí eu te pergunto, a forma que você educa o seu filho te garante que no futuro, caso você precise, ele vai cuidar de você? Ou ele vai terceirizar também, da mesma forma que você terceirizou a educação dele, ele vai terceirizar o cuidado com você, te enviando para um asilo, te enviando para um cuidador. Não que isso muitas vezes não tenha que ser feito, tá? Existem casos e casos. Existem casos que os filhos realmente, os pais demandam de um pouco mais de cuidado e atenção, então eles têm que ser enviados para um asilo ou para uma casa de cuidados, enfim. Mas muitas pessoas, mesmo sem ter essa necessidade, fazem isso com os pais. E como eu disse, eu pude ver no olhar do meu pai a felicidade que ele estava, sendo cuidado pelo filho que ele tanto cuidou, sendo amado pelo filho que ele tanto amou. Então isso para ele foi motivo de muita alegria. E para a gente concluir aqui a nossa fala, porque o tempo já foi passando, né? E não temos muito tempo, mas eu queria relembrar aqui uma frase de Santa Madre Teresa de Calcutá. Ela nos deixou a seguinte mensagem, vou pegar aqui para ler. Ela diz assim: a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Por isso, pai, não te preocupes. Teus filhos não te escutam, mas te observam todo o dia. Então tenha uma vida ilibada, tenha uma vida honesta, tenha uma vida de forma que você tenha tranquilidade de saber que está sendo observado pelo seu filho e que se ele quiser te seguir no futuro, se ele quiser ser igual a você no futuro, principalmente nas questões do caráter, isso vai ser motivo de orgulho e felicidade para vocês, tá bom? Fiquem com Deus, Deus os abençoe e tenham um excelente dia.